Namastê, pessoal! Sejam todos bem-vindos a esta live tão esperada do meu coração, tão desejada pelo meu coração. Este momento em que teremos o privilégio de ouvir a história narrada por Ricardo Abud, nosso convidado especial desta manhã, em comemoração aos 100 anos, ao centenário de Yogananda na América. E enquanto a gente aguarda o nosso querido convidado chegar, eu vou ler umas palavras escritas por uma devota profunda chamada Maria Beatriz, e eu vou ler um pouco as palavras que ela nos escreveu em comemoração à chegada de Paramahansa Yogananda. Em 19 de setembro de 1920, o mestre indiano Paramahansa Yogananda aportava em solo ocidental para abraçar definitivamente esta terra com os seus ensinamentos e a sua missão. Saindo de sua distante e amada Índia, naqueles princípios do século XX, o jovem monge indiano partia convidado a participar de uma conferência de religionistas na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Cumprindo os desígnios divinos através do grande Mahavatar Babaji e dos grandes que também abençoaram sua missão universal de disseminar a antiga ciência Kriya Yoga pelo mundo. O jovem monge, com inequívoca vontade, determinação e amor, deixou a sua terra natal para alçar voo e alcançar tantos corações espalhados ao redor do mundo. Carregava consigo uma história de amor divino dos que o enviaram, e junto levava também os anos de treinamento aos pés desse dado. E a herança da sabedoria atemporal da Índia, para destilar com praticidade e acuidade suas verdades eternas, vindas de grandes sábios. Oi, Ricardo, seja bem-vindo. Sempre para mim, bom dia para todos. Sempre uma grande alegria e satisfação te receber aqui na nossa casa. E ainda mais para ouvir esse tema que tanto me toca, que tanto mudou a minha vida, né? A presença do amado Guru Paramahansa Yogananda em nossas vidas. E neste ano em que completamos esse centenário dos ensinamentos de Paramahansa Yogananda no Ocidente, eu acho que nada mais justo do que a gente fazer essa homenagem. Também nós, até como empresa mesmo, a empresa nasceu de um sonho da minha irmã mais velha, devota de 30 anos de Yogananda, de conhecer a Índia. E foi nesse sonho no coração da minha irmã que nasce a nossa empresa, porque foi a pedido dela que a gente iniciou todo esse movimento. Então, assim, é com profunda reverência a toda a história de Yogananda, todos os seus ensinamentos, que eu me prostro agora diante do Guru em agradecimento e assim, me sinto também, de certa forma, com essa missão de espalhar também esse amor ao caminho espiritual, amor ao sadhana, amor a Deus. Então, que eu também seja digna de receber todas as inspirações para que a gente continue, Mohan e eu, nessa caminhada.
que não é simples, né? É uma caminhada que exige realmente muito apoio do mundo espiritual, né? A Índia, ela é além de ser o berço da civilização, o berço do conhecimento, ela é um campo vibracional que mexe muito com as pessoas. Então, uma proposta de uma viagem baseada na espiritualidade, ela também traz muitos desafios. Então, eu tenho certeza que o nosso caminho, ele está protegido e abençoado pelos mestres, né? Porque realmente a missão não é tão simples. Então, eu gostaria, assim, então, de te dar a palavra, né? Então, para que a gente possa usufruir deste momento, eu sinto até assim no sentido de inspiração, né? Para aqueles corações novos que nunca ouviram falar de Paramahansa Yogananda, né? Uma bela oportunidade da gente poder entrar em contato com a história. E para aqueles que já conhecem, que já são devotos, poder relembrar alguns momentos que sempre tocam o nosso coração, né? E tenho certeza que vai ser de grande proveito para todos nós. Então, te passo a palavra. Rebeca, toda vez que você fala de como a Govinda Turismo começou, eu também fico emocionado. Especialmente a coragem, né, que você teve de abrir o caminho, né? Você foi sozinha a primeira vez, sem conhecer ninguém, falando pouco inglês. Sim. Mas sozinha só nesse plano, né? O mestre estava seguramente te conduzindo, como ele nos conduz sempre. Então, tá aí esse belo trabalho que depois de tantos anos você e o Mohan construíram. Então, parabéns para vocês. Sim. Eu me lembro, você estava falando, eu estava me lembrando de um episódio na vida de Rama. Porque quando o Rama terminou a missão dele, né? Ele foi até Vasista, que era o guru dele, e disse: olha, mestre, eu estou sentindo que minha missão aqui na Terra acabou. Gente, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Então, eu estou sentindo isso, quero só pedir a sua autorização como meu guru para que eu parta desse mundo. E Vasista confirmou: não, sua intuição está precisa, você já fez o que tinha que fazer, vai embora. Quando Vasista autoriza Rama a partir, começam a aparecer discípulos de todos os lados. Nossa. Começa a formar primeiro um grande grupo, depois uma multidão, e são os discípulos de Rama. Fala: epa, que negócio é esse? A gente veio aqui para cumprir a sua missão, para lhe ajudar a cumprir a sua missão. A sua missão terminou, a gente também não tem nada que fazer aqui, não. A gente quer ir embora também. De que adianta esse mundo sem você? E começou a juntar uma multidão tão grande de discípulos de Rama, que tinham descido junto com o mestre para ajudar ele na obra dele, que começou a ficar uma coisa impraticável. E Rama então apelou para Brahma. Falou: Brahmadeva, eu lhe imploro, arrume um lugar para eu levar meus discípulos. E Brahma apareceu a Rama e disse: está aí um pedido que eu gosto de receber, porque eu vou criar um planeta lindo para você e para seus discípulos. Especialmente criado em beleza, em paz, em pureza, só para você e seus discípulos. E Brahma criou o planeta só para Brahma e seus discípulos, né? E eles foram embora juntos. Os discípulos disseram: epa, não vão embora, larga a gente aqui não, porque a gente só veio para lhe ajudar. Então eu fico imaginando, né, como todos os mestres usam desse recurso. Eles não vêm cumprir sua obra sozinhos, eles trazem seus discípulos com ele. Esses discípulos nascem no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, na África, não importa onde. Mas a gente vem para ser um pedaço, uma peça, né, da obra do nosso mestre. Veja, você foi encontrar o Mohan lá na Índia, se casaram, né? Como o mestre vai juntando, ao mesmo tempo espalhando as peças estrategicamente pelo mundo e, eventualmente, juntando peças que vão fazer o trabalho melhor juntos.
Sim. Então, Maravilhosa. então tá aí vocês em Curitiba, tá a gente aqui em Itaparica, e certamente essa belíssima família do Mestre espalhada pelo mundo inteiro, cada um fazendo sua parte, né? Sim, E com certeza. humildemente contribuindo para a obra do nosso Mestre. E, como você disse no começo, é um ano extremamente especial, não é? Sim, Está fazendo 100 anos da chegada de Yogananda no Ocidente. sim. Uma chegada tão modesta, ninguém conhecia ele não conhecia ninguém, ninguém sabia, isso não foi alardeado, né? Pelo contrário, uma coisa que ninguém sabia. Talvez uma meia dúzia de pessoas sabia da chegada de Yogananda em Boston, em 1920. E, no entanto, esse evento tão humilde, tão simples, tão sem divulgação, né? Não botaram no WhatsApp, não botaram no Instagram. Ela estava chegando, o indianozinho tão novinho, né? Tão novo, em 27 idade, anos, né? né? Quantos? 27. 27 anos. É, Ele tinha 27 anos quando chegou em Boston. sim, E, apesar disso, um evento portentoso para a história da humanidade, né? sim. Estava acontecendo como quase tudo que é do espírito acontece. Com simplicidade, sem muito alarde, não é? E esse ano, 2020, a gente está... Você está me ouvindo, Rebeca? Ele fala um pouquinho, mas estou ouvindo. Ele tá dando um pouquinho de baixa na internet, pouca coisa. Mas estou ouvindo. Agora voltou. Ok. Então, esse ano está exatamente completando 100 anos, né, da chegada de Yogananda em Boston. E esse ano está quase terminando, hoje é 28 de novembro, então foi um momento bem especial para a gente falar sobre esse tema. Ele para um pouquinho, Ricardo, mas você pode continuar, que é pouca coisa que está caindo a internet. Então, você pode continuar. Eu praticamente não estou conseguindo te escutar, está muito cortada a tua voz. Ah, tá. Ricardo, tá me ouvindo? A internet dele. Então, nós estamos ouvindo bem, todos, porque aqui acho que a internet está boa. É a internet do Ricardo que está ruim. Então, por isso a gente consegue ouvi-lo bem. Mas ele que não está conseguindo ouvir a nós direito. Eu acho que... Sim. Então. Ricardo, você tem que sair e entrar de novo. Isso, foi o que ele fez. Ele Isso. saiu e ele vai entrar novamente. Enquanto isso, vamos... Então, pessoal que já está, né, na expectativa aqui de ouvir a história, eu vou convidá-los para que vocês sentem de uma maneira assim, bem relaxada, com a coluna ereta, escutem essa live, esse momento, com a mente assim bem tranquila, com o coração bem sossegado. Se você puder até fazer umas respirações profundas, se manter nesse estado assim de receptividade, né? Pronto. Então, aproveitando os momentos, dando umas instruções pro pessoal para te ouvir. Agora, vamos lá. Eu estava falando que, como foi próprio, né, a gente chegou a adiar algumas vezes essa data, Sim. Por causa de uns compromissos nossos aqui no Retiro. Mas 28 de novembro, faltam poucos dias, né, para terminar esse ano tão especial de 2020, que marca, né, o centenário da chegada de Yogananda no Brasil. Do Brasil, Nos Estados Unidos. de Curitiba, do Água Verde.
Tá vendo? A vontade, né? A vontade que ele esteja aqui também. Sim. Foi muito bom a gente ter conseguido fazer a live ainda este ano para que a gente possa realmente estar dentro do ano do centenário. Exatamente. Esse é um ano que a gente tem procurado fazer isso, viver cada dia dele de uma forma especial, né? É verdade. É verdade. Porque todos os eventos marcantes na vida de Yogananda, boa parte deles aconteceu exatamente em 1920, né? A visão que ele teve em Ranchi, que ele tinha que vir para o Ocidente, exatamente quando a escola dele em Ranchi estava começando a prosperar, né? Depois de dificuldades iniciais tão grandes. Sim. Depois, a partida dele imediata até Shri Yukteswar para confirmar com o Guru a confirmação de que ele teria de fato que vir para o Oeste. Depois, todas as dificuldades práticas que ele teve, bora lembrar que em 1920 tinha acabado de acabar a Primeira Guerra Mundial. Sim. Então, o navio de Yogananda, que foi a cidade de Esparta, foi o primeiro navio que teve permissão para navegar depois do final da Primeira Guerra Mundial. Então, a época muito conturbada, ele teve enormes dificuldades de tirar passaporte, de conseguir vaga no navio, né? Tudo isso acontecendo aí em torno de junho de 1920. Ele finalmente consegue passagem no navio, consegue miraculosamente o passaporte, né? E um tio dele, que ele nem sabia que trabalhava com isso. Tem, aliás, uma satsanga do mestre, onde ele conta todos os detalhes dessas peripécias dele na Índia, em 1920, tentando embarcar para os Estados Unidos. Ele não tinha dinheiro, não tinha um centavo. É um detalhe importante, né? Você imagina, em 1920, as comunicações eram basicamente por viajantes, né? Não tinha rádio, não tinha TV. Imagine como era difícil. Era algo como assim, vamos para um outro planeta, né? Porque agora a gente tem acesso ao que é o Oriente, né? A gente sabe quanto tempo leva, que avião a gente pega, mas naquela época era o Oriente e o Ocidente era um muito misterioso para o outro, né? Então, porque a comunicação não existia praticamente, né? Sim. Como é que você se comunicava de um país por outro? Jornais, sim. Pessoas que viajavam. Então você definiu bem, para Yogananda era como se você estivesse indo para outro planeta. Sim. Exato. E ele começou a ficar receoso, né, de que ele fosse se perder nas brumas do materialismo ocidental. E lá no mês de o que ele ouvia junho... falar muito, né? O que ele ouvia falar do Ocidente, assim, aquele povo só pensa na parte material, né? Imagina, Roberta, se a Govinda Turismo fosse em 1920. Nossa. Né? Como era a Índia naquela época. Seria maravilhoso. Né? Imagina você sair daquele ambiente, Sim. Né, totalmente acolhedor do ponto de vista espiritual para ir para um país que você só ouve as histórias, né, extremamente materialistas, só pensam em dinheiro, né, não querem saber de Deus. Sim. Então, para Yogananda, ele começou a ficar preocupado com isso e no famoso dia 25 de julho de 1920, ele senta de manhã para orar para Deus até ter uma resposta do próprio. Era parte da oração dele. Né? Eu não quero intermediário, você vai ter que me dar uma resposta direta, senão eu não vou. E lá para o meio-dia, tem a famosa visita de Babaji, né, para confirmar pessoalmente para ele que ele tinha que ir para o Oeste, que ele ia ser protegido. 25 de julho de 1920, fez 100 anos há poucos meses atrás. Sim. Depois o embarque dele no cidade de Esparta. Aconteceu na casa, né? Na casa dele, no quarto dele. Isso. Então, isso. Essa visita no quarto dele, na casa em Calcutá. Exatamente. Eu já vi várias fotos você mostrando o quarto para as pessoas, né? Onde aconteceu esse encontro, né? De Yogananda com Babaji. Que a família de Yogananda nos recebe com muito carinho.
ela recebe os devotos, porque a Yogoda Satsang of India toma conta dessa casa, né? Então, aí o quarto é o sótão, não é o quarto de Yogananda onde ele apareceu. Não sei se você chegou a marcar, mas o quarto de Yogananda ele está no primeiro piso. É isso. Exatamente. E ali, esse aqui é o terceiro piso. Esse ali é a foto do sótão. A gente não marcou só para... Mas é muito lindo, assim, a hospitalidade, a generosidade da família abrir para os devotos visitarem a casa. Só quis fazer um adendo ali. Pois é. E depois desse dia, 25 de julho, veio o embarque dele, né? Em agosto, mais ou menos. Levou quase 30 dias para chegar nos Estados Unidos. Ele chegou em 19 de setembro. Os monásticos da Self fizeram uma linda cerimônia no porto, no lugar que ele primeiro pisou na América, né? Dia 19 de setembro. Então, esse ano está cheio de eventos marcantes na história da chegada, na vinda e da chegada de Yogananda no Ocidente. Sem conhecer ninguém, imagine. Sim. Sem um centavo no bolso. Num país completamente estranho à sua cultura. Veja que tremendo amor você tem que ter pela sua missão, pela missão que você vai desempenhar, para você se meter numa roubada dessa. Se você pensar em qualquer aspecto prático, você fala, rapaz, que roubada, né? Sem dinheiro, sem conhecer ninguém, uma cultura totalmente diferente. Imagina você ter pele escura nos Estados Unidos de 1920. O pessoal tinha preconceito com judeu. Pois é. Você imagine uma pessoa de pele escura, de turbante, de cabelo comprido. Sim. Então foi muita raça, muito amor pela humanidade, muito amor pela sua missão, que fez ele seguir em frente, né? 19 de setembro, Cidade de Esparta chegou em Boston. A primeira palestra dele, todos os dias que esses eventos foram acontecendo, a gente foi fazendo eventos especiais aqui no Retiro. Então, o dia da palestra dele, né? A primeira palestra que ele fez nos Estados Unidos, lá no Congresso das Religiões Liberais, outubro, e a partir daí, uma missão que ele só conseguia ver o próximo dia, né? Sim. Então, realmente, se você pensar o que é... Foto dele em Boston? Sim, pode continuar. Que é a obra de Yogananda hoje, 100 anos depois, a Self está presente em quase 200 países. São centenas, milhares de grupos, retiros, centros de meditação, né? Milhões de membros. Sim. Então, realmente, o que se conquistou em 100 anos é realmente uma coisa, acho que única na história. Sim. Deixa eu botar aqui. Esse garotinho. Postura de yoga. Se você observar aquela foto que você acabou de colocar, essa é a foto de Yogananda no Congresso das Religiões, repare que ele tem 27 anos aí. Repare como todas as outras pessoas são muito mais velhas do que ele. Sim. Né? Ele está destoa do grupo, né? Ele é disparado. Os outros devem ter mais de 60, seguramente. E imagine. Que eram os palestrantes, né? Os outros palestrantes, né? Exato. Muito mais velhos do que ele, né? No entanto, nessa felta, ele parece muito mais sábio que todos. Sim. E jogou todas as cartas na mesa, né? Porque a palestra que ele decidiu fazer, a ciência da religião, ou seja, expor que religião é uma ciência. Em 1920, você precisa ter raça. Sim. Não é que religião é algo científico, é algo que você pode desenvolver gradualmente através de métodos científicos, realmente mostra a coragem, né? a ousadia divina que ele possuía. Né? Ele já chegou dizendo a que veio.
Sim. A Ciência da Religião, que hoje é um livro, né? Sim. Essa palestra a Self colocou em livro e está disponível para a gente ver o conteúdo dessa palestra de Yogananda. Uhum. Sim. E vamos começar, vamos retroagir na história, Ricardo, para as pessoas conhecerem um pouquinho. Aí, então, quando ele nasce, ou por onde você quer contar a história dele, assim. Ele criança, você tem, amor? Criança, acho que não peguei. Não pegou? Olha, para a gente entender mesmo o contexto, né? Sim. Do século XIX foi um século que já começou marcado pelas guerras napoleônicas. Ou seja, todo aquele drive da humanidade por dominar o outro, né? Que vinha durante toda a Kali Yuga. Você vê que é um dominador atrás do outro, né? Gengis Khan, Alexandre, o Império Romano. Existe aquela... Parece que ninguém está satisfeito onde está. O cara que tem alguém, sempre alguém querendo conquistar o mundo todo. Mas na medida que a sociedade vai evoluindo e o homem começa a ter acesso a mais tecnologia, a mais máquinas, essas guerras de dominação começam a se tornar cada vez mais destrutivas. Isso foi verdade com o Napoleão, né, no começo do século XIX. E isso, é claro, tem sempre a tendência de levar o mundo para situações, né, de domínio que normalmente não são boas para a população em geral. Sim. E esses... Opa, a internet de Tem novo. que colocar título Novamente. também. Hã? Título. Pode colocar. A internet do Ricardo tá falhando um pouquinho. Vamos ter um pouquinho de paciência para poder continuar ouvindo o raciocínio dele. Não vou entrar com outras coisas, pessoal. Olha lá, ele teve que sair de novo. Pode escrever, amor. A vida de Yogananda. Vamos. Yo, parece passando. Então vamos aguardar um pouquinho, gente, ter um pouquinho de paciência, fazer meditações no intervalo, para que a gente possa continuar no raciocínio que o Ricardo quer passar para a gente, tá, pessoal? Agradecendo. Olha lá. Ah, não, não é. Profundamente a presença de todos vocês aqui com a gente. Me dá a sensação, assim, que uma grande festa no coração de cada um de nós, assim, especialmente para os devotos, né, gente? As pessoas que já têm esse elo construído no coração, né, com o Yogananda. É um momento muito, muito especial, assim. E para aqueles que estão conhecendo, que estão entrando em contato pela primeira vez, é só deixar que Yogananda próprio se apresenta no coração de cada um. Para aqueles que realmente que têm o seu caminho espiritual conectado, né, com Paramahansa Yogananda. Porque cada pessoa tem um caminho espiritual, né? E são muitos os caminhos, né? Mas esse, com certeza, ele é seguro e ele leva até o Pai, né, gente? Então, se eu não sei, tem 60 pessoas nos ouvindo ao vivo, né? O quantos de vocês... Ah lá, chegou, amor. Já são devotos de Yogananda? Ele mudou o perfil. Mudou o perfil? Tá.
mas com certeza para aqueles que nem a Ana falou, né? Para aqueles que são já conectados, é uma grande emoção. Trocou de perfil, Ricardo, para... Oi? Tá me ouvindo? Agora estou, Rebeca. Pronto. Voltamos. Então, seguimos. Então, eu falava do século XIX, né? Com uma enorme onda negativa de guerras, de dominação por conta de Napoleão e outros. Depois que culminaria com a Segunda Guerra Mundial, começando um pouco no começo do século XX. Então, a tal onda negativa precisava de um contra-ataque, digamos assim. Então, se você observar no século XIX, logo em 1861, ocorre o encontro de Babaji com Lahiri Mahashaya. Sim. Quando Babaji permite pela primeira vez que Lahiri Mahashaya ensine Kriya Yoga publicamente. Então foi um primeiro golpe da luz nas trevas, digamos assim, né? Em 1855, nasce Shri Yukteswar, que se tornou o principal discípulo de Lahiri Mahashaya, e que encontra Babaji numa Kumbhabela em 1894, quase no final do século XIX. E Shri Yukteswar está pensando, né, exatamente nisso, como o Ocidente precisa dessa mensagem libertadora da meditação, da Kriya Yoga. E Babaji assegura a ele, olha a data, viu? 1894. Não se preocupe, o discípulo que você vai treinar para ir para o Ocidente ensinar yoga, já nasceu, ele tem 1 aninho de idade agora. Uhum. Yogananda nasceu quase no final do século XIX, 1893. Olha as datas, que coisa fantástica. 1861, Babaji com Lahiri Mahashaya. 1855, o nascimento do principal discípulo de Lahiri, Shri Yukteswar, preocupadíssimo, né, com a disseminação da yoga no Ocidente, por causa da evolução negativa da situação mundial. E bem no finalzinho do século XIX, 1893, nasce Yogananda, que Babaji disse a Shri Yukteswar em 1894, quando Yogananda tinha 1 ano de idade, que o discípulo que ele treinaria, ele, Shri Yukteswar, treinaria para ir para o Ocidente, já tinha nascido, estava com 1 ano de idade, e o próprio Babaji direcionaria ele para Shri Yukteswar treiná-lo, né? O encontro dos dois, olha as datas de novo. O encontro de Shri Yukteswar com Yogananda, 1910. Yogananda tem 17 aninhos. E a Primeira Guerra Mundial começa. Nossa. Veja a simultaneidade dos eventos de luz e de trevas, né? Começa uma guerra sangrenta, mundial, e o encontro de Yogananda com Shri Yukteswar. A partir daí, de 1910 a 1920, Yogananda tem um treinamento específico do seu guru para ensinar yoga no Ocidente. E uma das coisas que é bem isso, quem conhece a Índia sabe bem a diferença entre essas duas coisas. Sim. Ensinar yoga na Índia é uma coisa. Ensinar yoga no Ocidente, né? É outros 500 mil réis, como dizem aqui no Nordeste. Mas Shri Yukteswar deu um treinamento especial a Yogananda, para que ele ensinasse yoga para ocidentais. 10 anos de treinamento. De 1910 até 1920. Ele levou 10 anos sendo treinado para finalmente embarcar no Cidade de Esparta em 1920, para começar de fato o trabalho pelo qual ele foi treinado por todos esses anos, e que, como Lahiri Mahashaya disse à mãe de Yogananda, quando ele era bebê, né? Os pais de Yogananda eram discípulos de Lahiri Mahashaya. Então eles levaram o bebê recém-nascido para ser abençoado pelo seu mestre. Sim. E Lahiri Mahashaya já disse à mãe, mãezinha, seu filho vai ser um grande yogi, que nem uma locomotiva espiritual. Olha que imagem linda. Sim. Uma locomotiva
ele vai arrastar milhões de pessoas de volta para Deus. Sim. Yogananda era um bebê, né? Então, vejam o que você pediu, Rebeca, o histórico, né? Que levou a essa data tão especial de 1920, quando de fato a obra de Yogananda começou, no Ocidente. Uhum. Uhum. E como o nascimento de 3 avatares no século XIX, para contrapor essas guerras de destruição, né? Sim. Porque quando começa a Primeira Guerra Mundial, os equipamentos, né, já são mais sofisticados, você já tem artilharia, as guerras antes disso eram disputadas com arco e flecha, com espada. Então a Primeira Guerra Mundial já começam a ter canhões mais potentes, né? E a Segunda Guerra Mundial, então, na medida em que o homem evolui tecnologicamente, as guerras se tornam mais destrutivas. Então, se não nascem esses 3 avatares no século XIX, e uma coisa muito curiosa, repare o timing, né? Exatamente para começar, através do ensino da yoga, da meditação, a criar nas pessoas, criar nos indivíduos, uma consciência da união dele inexpugnável com Deus. Porque a partir daí, todo o resto é consequência. Uma pessoa que começa a meditar, que começa a ter contato cada vez mais com a sua essência divina, naturalmente se torna uma pessoa gentil, generosa, de compaixão, né? Uma pessoa sábia, uma pessoa de paz. O mestre, quase todos, é uma coisa curiosa, viu? Quase todos os discípulos diretos dele dizem a mesma coisa. Parecia que ele sempre trabalhava com pressa. Tudo era para ontem. Tudo o que ele fazia era nessa vibração de vamos fazer logo, vamos embora, não tem tempo, a gente não tem tempo a perder. Porque realmente, com a detonação da bomba atômica em 1945, ou bem, uma mudança profunda de consciência nas pessoas ocorria, e provavelmente a gente não ia estar conversando agora. Pois é. Exatamente. Não é? E olha de novo a coincidência entre as trevas e a luz. A bomba de Hiroshima e Nagasaki foi lançada em 1945. Adivinhe quanto a autobiografia de um yogi foi publicada? Quando? 1945. Então o cara largou uma bomba do mal lá, e Yogananda largou uma bomba do bem. Esse Sim. livro aqui já foi lido por milhões de pessoas. Sim. E tem representado uma mudança profunda na vida de milhões de pessoas. Então veja a sincronicidade dos nascimentos dos grandes avatares no século XIX. 1910, o encontro de Yogananda e Sri Yukteswar coincidindo com o início da Primeira Guerra Mundial. A autobiografia de um yogi sendo lançada no mesmo ano que a bomba atômica foi utilizada. Então você vê claramente, né? Sim. Uma força de luz se levantando para cada força da escuridão que se levanta. Então isso é muito... Acho que isso explica por que os discípulos diziam que Yogananda estava sempre com pressa. Eu não tenho tempo a perder, porque realmente era um balanço de forças muito sutil e que persiste até hoje, né? E muitas vezes é a meditação de uma pessoa, é a oração de uma pessoa que pode fazer a diferença de para que lado essa batalha eterna da luz contra as trevas vai tender. Então, a presença dos nossos mestres, na hora certa, a pressa dele de disseminar os ensinamentos, eu acho que estão permitindo que a gente esteja tendo essa live aqui hoje. Senão a história podia ter sido muito diferente. E com certeza isso se repetiu na vida da humanidade, né, Ricardo? Não, né? Em todos os momentos em que a humanidade entrou em trevas,
Deus se fez presente através do próprio carne e osso, como foi os momentos da encarnação de Rama e de Krishna, né? Que Deus realmente aí é quando o mundo está realmente totalmente tomado pelas trevas e que eles se fazem presentes fisicamente como encarnação do próprio Deus, como dos seus avatares, né? Como dos seus enviados, para que haja essa balança. E eu acho, o Ricardo está me fazendo assim questionar que isso deve acontecer também no nosso coração, né? Quando a treva está pegando mais, né? Algo externamente também aparece. Algo vem, Deus de alguma forma joga uma tábua de salvação, alguma coisa para que dentro do nosso coração a gente também consiga equilibrar essa balança, né? Que é a própria misericórdia de Deus por nós, né? Pela humanidade, por cada um de nós, que quando a coisa fica difícil de ser levada, também ele se apresenta de alguma forma, né? Para que a gente possa fazer esse equilíbrio dessa batalha interna, né? Que nós até conversamos isso no Bhagavad Gita, né? E isso a gente vê essa batalha todos os dias, né? Porque essa grande batalha do bem e do mal, ela está presente todos os dias no nosso coração. Porque a gente sempre tem essas duas tendências, né? Presentes em nós. E esses grandes seres, eles são para que a gente consiga despertar esse nosso lado de luz e vencer essa grande batalha que é o nosso crescimento nessa vida espiritual, né? Só que a gente tem que estar conectado. O irmão Ananda Moy tem uma palestra que eu assisto toda hora, porque é maravilhosa. Uhum. O título é A Paz é Possível? E ele faz uma pergunta provocativa para as pessoas que estão assistindo a palestra e fala: quem você acha que começou tudo isso? O próprio Deus, né? Sim. Na hora que ele se dividiu pela primeira vez, o Deus Uno, né, se divide pela primeira vez, ele cria as duas forças. Sim. Então ele fala brincando, foi você que começou. Sim. Então esse aspecto dualístico, é claro, ele permeia, se ele está na origem da própria criação, ele permeia tudo que existe. Sim. Permeia, a gente está falando de acontecimentos no nível da sociedade, no nível mundiais. E você falou, não, mas isso acontece também dentro de cada pessoa? Sim. Sim. Isso acontece dentro de cada átomo da criação. Você vai num átomo, tem um próton de carga positiva e tem um elétron de carga negativa, né? Em todos os aspectos, na própria teia, na própria projeto de criação do universo, está lá a dualidade. Sim. E esses aspectos positivos e negativos da dualidade estão presentes em tudo, na gente também. Eu acho que essa foi a grande estratégia usada por Yogananda. Uhum. Deixa eu dar às pessoas, aos indivíduos, as ferramentas para que ele vença a batalha individual dele, porque o resto é consequência. Porque a sociedade é nada mais do que um conjunto de indivíduos. Se eu consigo curar na base, se eu consigo curar o indivíduo, ajudando cada um de nós, né, a vencer a nossa batalha particular, com as boas tendências que a gente tem e com as tendências que não são tão boas assim, né? Cada um de nós tem isso. Então, se ele nos ajudar, através da meditação, através da cria, a vencer a nossa batalha individual, o conjunto de indivíduos bem-sucedidos na sua vitória individual contra o seu mal vai fazer uma sociedade vitoriosa. Sim. Por isso que ele corria tanto, por isso que ele tinha tanta pressa. Porque o balanço de forças, né, está em cada um de nós. Nós somos 7 bilhões encarnados aqui nesse planeta nesse momento. Imagine, 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de almas.
É exatamente o equilíbrio de forças que é o somatório perfeito desses 7 bilhões que determina os destinos da humanidade. Yogananda foi muito sábio em agir sobre a base, agir no indivíduo. E é claro, para nós que somos discípulos dele, para nós que praticamos esses ensinamentos, a gente sabe, a gente percebe, tem hora que a gente olha para o passado e você nem se reconhece. Parece que eu estou falando de outra pessoa. Eu tenho essa sensação, bem nítida. Né? Às vezes você encontra um amigo... É na encarnação passada, tem histórias assim na minha vida, parece encarnação passada. Não parece na mesma encarnação. Já deve ter acontecido com a Maria. Você encontra um amigo que não via você há 30 anos, há 20 anos. Né? Então ele tem a imagem de você há 20, 30 anos atrás. E quando vocês conversam, às vezes o cara começa a falar coisas que vocês fizeram juntos e tal, você fala, meu Deus, eu fiz isso. Parece que é outra pessoa. Sim. Tal, outra vez, a primeira palestra que Yogananda fez no Ocidente, a ciência da religião. Né? Na hora que você aplica um método científico de purificação individual, que é o que a meditação é, sim. Cada vez que você medita, você está purificando. Está se purificando, está eliminando coisas ruins, está reforçando suas qualidades positivas. Cada vez que você medita. Imagine o resultado acumulado disso depois de anos de meditação. Sim. O próprio mestre dizia isso. Pratique meus ensinamentos. E vai chegar um dia que você vai olhar no espelho e você não vai nem se reconhecer. Sim. Palavras de Yogananda, entre aspas. Você vai olhar no espelho e você não vai nem se reconhecer. E é isso que a gente experimenta, não é? Cada um de nós que pratica esses ensinamentos sagrados, trazidos por ele há 100 anos atrás, você vê na prática isso acontecer. Você olha para você mesmo no passado e fala, meu Deus, é outra pessoa. Sim. Tal a efetividade desses ensinamentos. Porque a coisa, ela vem... ele deu a técnica, mas ele dá a graça, né, Ricardo? Eu acho que a graça é algo assim tão... Porque assim, uma coisa é você aprender uma técnica de meditação, né? A outra coisa é você ter esse ensinamento através de um guru, através de uma alma que está te dando uma graça junto, pela conexão, pela tua devoção. Então, eu acho que ali também tem uma preciosidade, um presente que a gente recebe. Justamente porque essa batalha, ela humanamente, sozinhos, ela não é fácil. Ou talvez ela seja impossível sem a graça divina, através do Guru. Sim. Né? Sim. Porque queria que você falasse um pouquinho assim dessa já que a gente tocou nesse elo, né, do nosso coração com quem está nos passando esse caminho, né, de evolução. Olha, Rebeca, você falou bem, técnicas e a presença do guru. Isso. Quase todo mundo que a gente fala sobre Kriya, né, Kriya tem tantas vantagens, né, purifica seu karma passado, aumenta as vibrações de cada célula do seu corpo, acelera a sua evolução espiritual, lhe acalma. A quantidade de benefícios de Kriya Yoga é tão grande. E quando você fala de Kriya para qualquer pessoa, a pessoa se interessa em, né? Sim. Em ter a Kriya, em aprender o que é a Kriya. E a Kriya é uma técnica de meditação? Sim. Mas uma vez perguntaram, um dos monges perguntou a Yogananda, disse, olha, mestre, eu sei que Kriya Yoga tem todos esses benefícios, mas eu estou sentindo que tem algo mais. Sim. Ele falou, você tem toda a razão, Yogananda respondeu para ele.
O principal aspecto da cria é que ela te coloca em sintonia comigo. Então, essa bênção que você se referiu tão bem, né? Se você pegar todas as escrituras, todos os grandes santos, eles vão dizer a mesma coisa. Atingir a sua realização divina é algo tão portentoso, é algo tão indescritível, que nenhum homem na história da criação conseguiu chegar lá sozinho. Nenhum. Zero. Você precisa de ajuda e de muita ajuda. Né? Então o mestre diz, a cria te coloca em sintonia comigo. Então o fato de você praticar as técnicas, de você meditar, de você praticar a cria, te coloca em sintonia com aquele de onde a bênção vem. Então é um caminho maravilhoso que une esses dois aspectos que você pescou tão bem. O esforço individual de quem medita e pratica as suas técnicas, te colocando através dessas técnicas em sintonia com seu guru, para que você possa receber as bênçãos e a ajuda tão necessária para que você tenha sucesso no empreendimento tão complexo. Né? A esfinge dizia, já há milênios de anos atrás, decifra-me ou te devoro. Sim. E a esfinge sempre via de barriga cheia, né? Você nunca viu uma esfinge magra, já viu? Pois é. Verdade. A esfinge é sempre gordinha. Porque ela devora muita gente, né? A ilusão devora muita gente. Sim. Então você precisa da ajuda dos seus mestres para que você tenha sucesso. E essa ajuda vem através do seu esforço individual e, em particular, da prática de cria. Ricardo, e quem está aqui assim e nunca ouviu falar de Yogananda, é a primeira vez que está entrando em contato com ele. O que a pessoa termina a live, o que ela faz? Se ela sentir vibrar no coração dela algo de conexão com esse mestre, com essa linha, qual é o caminho? Entre no site da Onisciência, que é a distribuidora dos livros da Self-Realization no Brasil, onisciência.com.br, e compre esse livro aqui, ó. Sim. Autobiografia de um Yogi. Sim. A versão... Deixa eu mostrar aqui. O motivo? Isso. Okay. Então, esse seria um bom primeiro passo. O outro bom primeiro passo é você entrar no site da Self, e solicitar que seja enviado para vocês as lições. As lições semanais, eu estou mostrando aqui, são vários livretozinhos, tá vendo? Então, assim você vai tendo contato. Essas lições foram escritas por Yogananda para exatamente te dar um passo a passo, né? Lição número 1, lição número 2, e assim por diante, para que você vá subindo essa escada degrau a degrau. Então, são os dois passos iniciais que uma pessoa que não conhece Yogananda e a obra dele podem dar. Uhum. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar para a gente que a gente passa os links ali. Se não conseguiu pegar exatamente quais são, aí é só perguntar, a gente passa ali. E uma palavra para aquele devoto que já está no caminho, Ricardo. Como aprofundar essa relação com o Guru e como aprofundar na meditação? Para quem... Olha, Rebeca, tem uma conta que eu sempre faço. Normalmente as pessoas meditam 1 hora de manhã, 1 hora de noite, dá 2 horas por dia. O dia tem 24, então se a gente fizer a matemática, são 22 horas de atividade, 2 horas de meditação. Sim. Percebam a enorme discrepância, né? Você passa menos que 10% do seu dia meditando. E 22 horas em atividade. Então, para mim, uma das coisas que mais me ajudou foi perceber isso. Você precisa fazer com que o seu trabalho de meditação seja um trabalho de 24 horas por dia. Ou seja, você precisa levar para a atividade a paz, a gentileza, o amor, a sabedoria que você sente quando medita.
Senão você está tendo contato com um lado da divindade na meditação e, como o mestre disse, você se torna um demônio durante o dia. Sim, Isso não dá certo. sim. E se ao contrário, se você entender estrategicamente que você tem 22 horas do seu dia para que você coloque em prática o amor, a sabedoria, a paz que você experimenta na meditação, você potencializa a sua meditação na proporção dessas 22 horas. Então, talvez seja o ponto mais importante da gente perceber. É muito pouco efetivo você meditar e sentir paz, e sentir amor, e sentir, né, todas as coisas boas que a meditação traz, e você vai trabalhar e você mente, você engana, você despreza as pessoas, você usa métodos pouco honestos, você não é íntegro, não é? É como o irmão Nanamói dizia, é como fazer um doce, em vez de botar açúcar, você bota sal. Não dá certo. Não dá certo. A gente tem que entender que o nosso caminho é um caminho que tem que ser aplicado 24 horas por dia. Sim. E isso é a mente vigilante, né, Ricardo? Porque a gente muitas coisas faz no automático, como sempre faz todos os dias. Mas se a gente está presente, a prática da presença, e trazer a prática da presença divina no dia a dia, exige uma constante observação e sair do automático. Só que isso é um ajuda o outro. A prática da meditação vai retroalimentar a prática da presença na ação. Né? E aí, um ajuda o outro. A hora que você está praticando a presença durante o teu dia, a tua mente não vai ficar tão agitada na hora de você sentar para meditar. Porque você está mais consciente durante o teu dia. Agora, se você está com a mente voando o dia inteiro, aí você senta para meditar, vai ser um pouco mais difícil. Então, um retroalimenta o outro. E aí, a hora que você pratica a meditação, você também vai estar trazendo mais paz durante o dia. Né? E que, na verdade, é uma coisa só, né? Estar dentro ou fora da meditação. A única coisa é o foco, 100% no divino, e o foco disperso. Né? O foco num ponto só e o foco disperso, mas sem perder o ponto que asperge o amor, né? Sem perder isso. Só que isso, eu, assim, na minha prática pessoal, eu percebo que é a constante observação, assim, do teu dia. Né? Você não entrar nos pilotos automáticos para que você possa trazer essa presença. Né? Até queria que você falasse mais da presença. Como praticar a presença do divino? Ricardo, o que você... Yogananda tem uma frase muito bacana sobre isso. Ele dizia o seguinte, abre aspas, viu? Tá. No meu caminho, 1% é o que você sabe. 99% é o que você faz com o que você sabe. Certo. E a gente sabe, cada um de nós sabe. Se você prestar atenção e estar bem atento, como você disse muito bem, em cada um dos nossos dias, você tem dezenas de oportunidades. Você é testado. Sim. Em dezenas de circunstâncias, onde você vai optar como é que você vai responder àquela circunstância. Vai responder com seu eu divino, ou vai responder com seu ego, né? São dezenas, todo santo dia. Sim. Isso é feito para lhe puxar para baixo. Mas se você entender estrategicamente que isso está acontecendo, você pode usar esse mesmo evento que está tentando te puxar para baixo como uma mola para te jogar para cima. Se você perceber que em cada ocasião dessa da vida de todos nós, você tem essa oportunidade. Como é que eu vou agir? Eu vou agir com gentileza ou com grosseria? Eu vou agir com verdade ou com mentira? Eu vou agir com honestidade ou vou agir com esperteza? Não é? A gente tem dezenas de oportunidades todos os dias. Então, use essas oportunidades para
certificar, para afirmar aquilo que você acredita. Porque aí vai acontecer o reforço que você falou também, tão bem. O que você fez durante o dia vai reforçar a sua meditação. E o que você fez na sua meditação vai reforçar a sua determinação no dia seguinte. Então, esse é um aspecto extremamente estratégico dessa batalha individual agora, né? A nossa batalha individual. Extremamente estratégico. Não viva a sua vida de cara para cima. Um dos aspectos fundamentais do sucesso numa batalha é você estar alerta. Você consegue conceber um soldado no campo de batalha distraído? Pois é. Né? Um soldado tem que entrar num campo de batalha alerta. Cada um dos nossos dias, cada um dos dias da nossa existência nesse planeta é uma micro-batalha. E você tem que entrar num campo de batalha alerta. Saiba, o mundo vai tentar lhe corromper, vai tentar lhe irritar, vai tentar fazer você ser grosseiro, vai tentar fazer com que você seja intolerante. É o trabalho do mundo. E ele faz o trabalho dele de forma muito sistemática. Sim. Isso vai acontecer. Então, você vai entrar num campo de batalha distraído, você vai levar na cabeça, certo? Sim. É. Então, se você está entrando num campo de batalha diário, cada vez que você acorda, toma café e vai para a rua, saiba que você está entrando num campo de batalha, entre alerta, muito alerta, para que você perceba as inúmeras oportunidades que você tem de escolher o bem e não o mal. Sim. É assim que a gente vai, digamos, uma luta de boxe. Cada vez que você dá um soco no cara, conta um ponto, né? Exato. E no final ganha a luta quem marcou mais pontos. É a mesmíssima coisa. Cada dia nosso é um round de uma luta e no final do dia o juiz lá em cima vai estar contando, olha, você... Sim. E você acaba se fortalecendo, né, Ricardo? E aí você se fortalece, porque aquela visão que você teve, que o desafio, em vez de te puxar para baixo, você vai superar, você vai ter tua autossuperação, então, como se fosse um degrau e não uma escada abaixo, né, uma escada acima. Então, você vai se fortalecendo conforme a tua caminhada vai acontecendo. A única coisa é que os desafios vêm mais fortes também, né? Mas tudo bem. Mas claro. Mas você tá... A gente está aqui para isso, né, Ricardo? A gente está aqui para isso, para se fortalecer, para crescer. Né? Se fosse para ficar tudo igual, não vale a pena. E olha o que o mestre Yogananda... Yogananda tem uma forma de resumir as coisas que eu acho fascinante, absolutamente fascinante, a forma como ele resume as coisas. E sobre isso que a gente está conversando, ele dizia o seguinte: um lutador só fica mais forte se ele lutar com lutadores cada vez mais fortes. Isso. Então, imagine um dia onde a gente acordou, fez uma meditação maravilhosa, bem sintonizada, você sentiu a presença de Deus. Você chegou a sair grogue da sua cadeira de tanto que você sentiu o amor de Deus. Né? Aí você toma café e vai para a rua trabalhar. Alerta. E você tem um dia onde você vence, sei lá, de 15 batalhas, você venceu 14. Uhum. Você chega em casa insensado, não chega? Sim. 14-1 para mim hoje. Só perdi a cabeça aquela vez lá, né? Mas as outras 14 eu me saí super bem. Quando você senta para meditar de noite, você senta insuflado por esse estímulo. Sim. Sua meditação vai ser provavelmente mais profunda do que a de manhã. Então, se você usar inteligentemente e de forma estratégica esses dois momentos bem claros do nosso dia, a meditação e a atividade, você vai se tornar cada vez mais forte. Sim. Desafios maiores vão chegar, mas suas costas estão mais... Sim. Né? Exato. E assim, a gente vai subindo essa maravilhosa escada da evolução. É por isso que anos depois acontece isso que a gente conversou no começo. Você olha para trás e nem se reconhece. Claro.
Eu fico pensando, às vezes, em coisas que eu fiz há 30 anos atrás. Me mandaram umas fotos uma vez, né? Para eu me lembrar bem. Você não tem dúvida que era você? Tem prova, né? Tem uma foto aqui, né? Eu fiquei pensando, caramba, como são as coisas, né? Me deu vontade de voltar no tempo e dizer para o menino, né? Menino, não faça. Sim. Me deu vontade de voltar para mim lá no passado, né? E dar uma sopradinha no ouvido dele. Não faça isso não, rapaz. Tempo. Não é? Então, acontece isso. Bote isso em prática em cada dia da sua vida, que os anos vão se passar e você vai perceber, para seu total deleite, que você hoje é um cara que tem umas costas largas, forte, né? Muito superior, em muitos degraus, àquela pessoa de 20, 30 anos atrás. E isso dá para a gente, né, especialmente quando a gente vai chegando no final da vida, dá para a gente um estímulo enorme. Sim. Né? Se eu fiz isso nos últimos 30 anos, se eu continuar fazendo por mais 20, como é que eu vou estar daqui a 20 anos? Sim. E é isso é a beleza da yoga. Né? Tudo aquilo que é científico tem resultados previsíveis se você aplicar o método. Sim. E essa experiência é com a gente, é com cada um de nós. É você fazendo uma experiência com você mesmo. Deixa eu ver quão divino eu consigo ser. Sim. Não é? Isso vai deixando a gente estimulado. E você vê os desafios da vida também de outra forma, né, Ricardo? Porque aí, se tudo é divino, aí a hora que o desafio aparece, o desafio também é o divino na tua vida. E é Mas, claro, exatamente o que você precisa viver, crescer, aprender, passar. Não tem absolutamente nada fora do lugar. Então, quando você compreende que Deus se manifesta, inclusive, através dos desafios, e é exatamente isso que você precisa vivenciar, você tem uma outra perspectiva da tua própria vida, né? Lembra o que Yogananda falou? O lutador só fica forte se lutar toda hora com alguém mais forte que ele. Isso. O desafio nada mais é do que aquele lutador que é um pouquinho mais forte que a gente. Sim. Né? Sim. Pegue uma criança e dê um videogame para ela. Não dê não, porque não se faz isso com a criança, mas vamos imaginar. Tá. Né? A criança joga o nível 1, quando ela domina o nível 1, fica entediante para ela o nível 1. Ela tem que ir para o 2. Sim. E quando ela domina o 2 fica entediante para ela. Ela tem que ir para o 3. Isso faz parte intrínseca da construção universal. A gente vai ficando mais forte exatamente enfrentando desafios que são progressivamente maiores. Isso tem que servir para nós de estímulo. E não você ficar olhando para esses desafios que acontecem em nossa vida de uma forma negativa. Exato. Eu já evolui tanto espiritualmente, tenho que passar por isso agora. Isso é uma atitude negativa, né? Entenda que cada desafio que aparece no seu caminho é exatamente aquele degrau que você vai ter que subir para se tornar mais forte e maior. Se você olhar os desafios dentro dessa ótica, você vai ver sempre uma escada. Você começa a agradecer o desafio, né? Você começa a agradecer. Que bom que agora eu tenho a oportunidade de ser melhor do que ontem, melhor do que antes. Exatamente. Tem sempre um novo degrau a subir. Isso que faz do nosso... Imagine como o nosso caminho seria entediante se ele fosse um platô. Exatamente. Você olhar para Deus e falar, que chato, não acontece nada aqui. É claro que tem coisas que acontecem em nossa vida mais pesadas e tal, que são desafios mais difíceis da gente descascar. Mas se a gente entender que tem sempre algo por trás daquilo que vai nos tornar melhores e mais fortes, você enfrenta esse desafio com uma atitude positiva
E como todos os outros, é só você olhar para trás. Eu gosto de história demais por causa disso. A história ajuda muito a gente a ver o futuro. Sim. É só você olhar para trás quantos desafios você já superou. Já percebeu que cada desafio desse fez de você uma pessoa melhor? A história de todos nós é absolutamente igual. Sim. São exatamente os desafios do passado que a gente enfrentou, caiu, levantou, chorou, Sim. sorriu, que fazem da gente a pessoa que a gente é hoje. Da mesma forma, são os desafios de hoje e do futuro que vão fazer a nossa versão 3.0, né? É. E vai tornar Daqui a 10 anos. o livro da nossa história ainda mais belo e interessante, né? Quando Pois você, é. né? Quando você vê o livro da tua história, você puxa, né? Tantas superações, tantos desafios e tantas superações. Você tem até orgulho da tua própria história, né? Por ter passado por tudo aquilo. Só que na hora que a gente está passando, a gente às vezes dá umas pensadas, por que Deus fez isso comigo? Mas aí depois que você supera e você passa, você compreende mais fácil de que era exatamente o que você precisava passar, sem tirar e nem pôr nada. Ricardo, chegamos ao final da nossa live. Com muita gratidão no nosso coração, meu e do Mohan, por você ter aceitado novamente o convite de estar conosco. E quem sabe um dia você vai com a gente para a Índia. Aproveito essa oportunidade de falar publicamente que será uma grande alegria o dia que o teu coração abrir essa possibilidade. Eu sei que você falou que se você for, você é capaz de não voltar e que não sei o quê. Mas eu vou ficar continuamente te convidando. Quem sabe um dia você e a Sara vão estar com a gente lá também, né? E vai ser uma grande, grande alegria. E por hoje, assim, profundamente gratidão. Que Deus e os gurus estejam sempre no nosso coração e unindo e nutrindo a nossa amizade. Eu acho que a minha e a tua, Ricardo, com certeza absoluta, ela é nutrida pelo amor a Paramahansa Yogananda. Então, assim, profunda gratidão a você, a Sara e a todas as pessoas que estiveram aqui presentes conosco, compartilhando desse amor por Yogananda e compartilhando e celebrando de alguma forma, mais uma vez, celebrando a Vitória ter aparecido no Ocidente há 100 anos atrás e espalhado todo esse conhecimento para o mundo inteiro. Então, até breve, Ricardo. Quiser deixar mais alguma palavrinha última? E aí a gente se despede. Querida, o que você falou foi tão perfeito que eu não quero colocar nem mais uma vírgula. Só mandar um beijo para vocês, para Mohan, para todo mundo que está nos assistindo. E é sempre uma alegria de coração estar com vocês, seja em que meio for. Amém. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru.